Boa tarde. Então eu voltei para a gente continuar essa história. Então, falando ainda de ontem, quando a minha mãe ali entendeu que certamente tinha sido essa amiga, ela contou que juntou, né, as informações, ela entendeu que foi a última pessoa que saiu da casa, depois foi a primeira visita, e junto com essa visita aparece esse dedal que estava sumido, e não foi só isso. Minha mãe conta que depois de uns dias essa mulher procurou a minha mãe dizendo que ia embora de Brasília porque estava constrangida e meu pai estava forçando o relacionamento com ela e ela estava constrangida, né? Era amiga da minha mãe e se sentia em uma situação estranha, né? E não tinha mais jeito de permanecer na cidade, na família, no relacionamento por causa disso. Então ela ainda disse que se minha mãe tivesse dúvidas, não acreditasse, que poderia ir na rodoviária no dia que ela marcou, no horário, que certamente meu pai tentaria impedir a partida dela. E minha mãe foi e encontrou ela sentada com meu pai tomando um cafezinho. E minha mãe disse que quando tentou esclarecer com meu pai disse que caiu num golpe. Disse que essa mulher tinha dito a meu pai que a minha mãe estava traindo ele e que se ele quisesse ter a certeza que fosse na rodoviária nesse dia um pouco antes, porque a intenção dela era que a minha mãe, né, visse os dois juntos. E acontece que ela foi embora, ela queria era destruir o relacionamento, ela quase conseguiu. E a minha mãe, dali em diante, ela não perdeu a confiança no meu pai. Ela acreditou de uma certa forma nessa amiga e a relação foi completamente abalada, né? Eles não nunca divorciaram, eles ficaram juntos, casados até o fim. Mas a relação foi bastante abalada, né? Eles brigavam muito, sempre que ele demorava um pouco, ela já reclamava, já criava uma situação porque acreditava que ele estava com alguém que estava traindo. Meu pai também até tinha começado a estudar, ele parou, desistiu de estudar porque minha mãe passou a ser ciumenta, né? Não tinha mais a confiança. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Engraçado que o meu casamento, ele terminou de uma certa forma por um motivo não igual, parecido, né? O meu marido estava chegando tarde em casa e eu, porque assim que minha mãe morreu, ele mudou, né? Mudou um pouco. Pelo menos ele não saía comigo, ele passou a sair só, ele só saía comigo e depois começou a sair sozinho, chegar muito tarde em casa. E eu sempre perguntava onde você estava, ah, na casa da minha mãe, ah, estava com meus irmãos. E uma vez uma vizinha que era irmã de uma colega de trabalho, né, do meu marido, decidiu vir aqui em casa para conversar. E depois de algumas horas, viu, de um tempo bom conversando, ela, cadê fulano, meu esposo, né? Eu falei, tá trabalhando. Ela mesmo? Poxa, minha irmã já chegou tem muito tempo. Quando eu vim pra cá, ela já estava em casa há muito tempo. Aí eu já fiquei ali, já, né, tipo, ah, meu Deus, se ela tem mais de uma hora aqui, a irmã já chegou há muito tempo, onde é que tá fulano, né? E aí eu sei que ela ainda ficou um tempo, ela ficou, na verdade, até que o meu marido chegasse. Quando ele chegou, a gente não conhece as intenções das pessoas, né? Pode ser boa, pode não ser boa. Eu estava há pouco tempo conversando com uma discípula e ela disse que estava muito chateada porque tem uma amiga e sabia que o marido estava traindo e ela não sabia o que fazer. E me perguntou se ela deveria avisar. Eu falei, olha, eu não gostaria de ser avisada disso por ninguém, não. E acho que, como a palavra diz, ninguém tem que se meter em questão alheia, não. Deixa eles se resolverem, deixa ela perceber, deixa ela descobrir. Eu acho que você não deve contar, porque eu já passei por isso, já vi muitas histórias e acaba que a pessoa, de uma certa forma, se resolve e você que fica de problema, né? Então, eu não contaria. Eu sei que depois que a minha amiga saiu, eu já estava, né? Tipo assim, tá mentindo, tá fazendo coisa errada.
E aí a gente conversou e aquela conversa ele ficou nervoso, ele ficou chateado, ele disse coisas que talvez, como ele falou depois, ele se arrependeu, mas para mim foi o fim, né? O que ele falou dava a plena convicção de que ele estava com outra pessoa. E aí o casamento acabou. Acabou. E aí foi que eu explico que eu voltei para aquele amante, né? E aí foi separação mesmo. Mas é complicado a gente permitir que qualquer pessoa entre na nossa vida, entre na nossa história, né? Nos induza por causa de achismo, por causa de fofoca ou por causa de intromissão, né? É muito complicado. Na verdade, eu gosto muito quando esse Cláudio Duarte fala que muitas pessoas selecionam funcionários para uma empresa com muitos critérios, com muito cuidado, mas não seleciona pessoas para fazer parte da sua relação, pessoas para fazer parte da sua intimidade, pessoas para estar na sua casa. Continuo dizendo que eu não estou julgando a intenção dessa amiga, certamente foi a melhor possível, pode ter sido, não sei, só Deus sabe. Mas é muito complicado, né? Eu já tive muitos problemas também com amizades, minha mãe também teve outros problemas com amizade. O filho mais velho da minha mãe foi assassinado por causa de uma outra amiga. Minha mãe engravidou do segundo filho, essa amiga queria ser a madrinha do primeiro filho, mas minha mãe já tinha dito que a mãe dela seria a madrinha do primeiro filho, e essa moça não gostou, e quando nasceu o segundo filho, ela não aceitou, né, não ser a madrinha do primeiro, ela achou que estava sendo desmerecida na amizade, na relação íntima, na relação de anos, e ela preparou um veneno, um mingau, na verdade, para esse meu irmão mais velho. E na vasilha que ela tinha anteriormente preparado veneno para rato. E a criança morreu a caminho do hospital. E ela foi presa, né? Na prisão ela confessou, pela história que a minha mãe contava, ela morreu presa. Então existe muita coisa, existe muito crime que poderia ter sido evitado, existe muito divórcio que poderia ter sido evitado, existe muita coisa que poderia ser evitada. Infelizmente a gente não tem, olhando para a pessoa, saber quem é a pessoa, né? A gente não tem a capacidade que Deus tem de olhar as intenções, de olhar o coração. Mas quando a gente tem Deus, a gente pode pedir a Deus direcionamento, discernimento, a gente precisa de Deus, né? Deus é a pessoa que pode nos revelar, né, o caminho certo em todas as áreas, em todos os momentos, porque Ele sabe o fim de cada história, Ele sabe de todas as coisas. Então é muito importante se permitir, conhecer, né? Como eu falei no primeiro dia, faz perguntas. Será que é verdade? Será que Deus existe? Será que Deus se importa comigo? Eu não acreditava, mas Deus se importa comigo. Se importa muito, né? E eu estava hoje meditando em Marcos 16:9, eu até anotei aqui, diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, eu acho lindo alguns comportamentos de Jesus. É como se ele tivesse querendo trazer uma mensagem e tá, né? Às vezes você estava em um caminho errado e quando você quer se acertar, as pessoas querem lhe chamar pelo aquele defeito, pelo aquele erro. Mas, como eu falei, roupa não me define, não te define. Os seus erros não te define, não me define. O que as pessoas pensam de mim, de você, não nos define. É Deus quem é o que a palavra diz sobre nós, né? Então aqui mostra que Jesus tinha 11 discípulos, porque um já estava morto, tinha sido traidor, e dos 11 discípulos ele andava muito com Pedro, mas a primeira pessoa a quem ele se revelou foi a Maria Madalena, da qual ele tinha a ex-endemoniada, né? E a Bíblia também conta que o homem segundo o coração de Deus, ele foi um adúltero, foi um criminoso. Ele foi responsável pela morte de Urias. E também vai mostrar o quê? Vai mostrar que aquela prostituta está na genealogia de Jesus. Ela faz parte da descendência de onde veio Jesus, né? Jesus é parte da descendência dela.
Então, a gente tem que estar olhando para o que Deus diz de nós. A gente tem que ser guiada por esse Deus. A Bíblia é um manual, né? É um manual que vai nos direcionar, é um manual que vai nos falar quem é Deus e vai falar quem somos para Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. E é muito importante que a gente faça essas perguntas, né? Pense que é a sua vida, que é a sua eternidade, que é a sua história e que ela precisa ser vivida de uma forma inteligente. Não é só no achismo. Eu tenho ali no meu guarda-roupa muitas mensagens que eu gosto de vez em quando estar lendo, mensagens da palavra, né? E eu gosto de sempre estar dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Não confie no seu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. E também fala: reconhece Deus em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas, ele vai endireitar a sua história, ele vai corrigir. Deus tem corrigido a minha história. Deus tem mudado a minha história, mas eu tenho ajudado. Eu estava lendo também em Eclesiastes, o capítulo 1, versículo 13, que Salomão, o 13 e o 14, diz que Salomão ele buscava o conhecimento. Quando eu lia que Deus deu sabedoria a Salomão, que foi o homem mais sábio, eu achava que foi assim, deu, acabou. Não, é uma parceria. Salomão estudava, Salomão investigava, Salomão diz que ele buscava entender sobre tudo que acontece debaixo do céu. É tudo uma parceria. Você dá um passo, Deus dá o dele. Você faz a sua parte, Deus cumpre a dele. É uma parceria. Entra nessa parceria. Entra nessa caminhada. Pelo menos tente. Pelo menos se esforce para saber a decisão mais importante. Você veio nesse mundo para se reconciliar com Deus. Porque ali no pecado, no Éden, o pecado nos separou de Deus, já nascemos separados de Deus. Mas Ele está à tua procura, assim como estava a minha. Dá essa chance para você. Permita Deus mudar a sua história. Em nome de Jesus. Eu profetizo um milagre sobre a sua vida. Eu profetizo também que você que está começando agora e que veio de um passado ruim, não desista, não olhe para trás, continue, siga em frente. Eu enfrentei e enfrento muitas dificuldades, mas Deus tem me feito vencer. E eu tenho acreditado que quanto mais a gente acredita, que quanto mais a gente avança, mais Deus nos capacita. Olha, eu era uma pessoa que tinha medo de ficar sozinha em casa. Eu moro sozinha há 4 anos. Eu moro sozinha há 4 anos. E não é que o diabo não veio perturbar, não veio muitas vezes, mas eu aprendi a repreender. Eu aprendi que maior é aquele que está em mim do que ele que está no mundo, do que tudo de ruim que está no mundo. Hoje eu faço parte da equipe de intercessão da minha igreja. Eu tinha medo de orar. Eu tenho entendido que onde a gente é bem pisado, onde a gente é bem humilhado, onde a gente é bem fraquinho, é na área que Deus mais nos levanta e nos fortalece e nos usa. Como diz a minha pastora, Janete, Deus está nos equipando para ajudar pessoas que estão passando por coisas parecidas, né? Dá uma chance para você. Procure uma igreja evangélica, procure ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Procure ajudar a si mesmo. Procure sair dessa história errada, desse lugar errado e venha para a luz. Jesus te ama. E para você que está assistindo pela primeira vez, veja a parte 1 para você entender. Estarei aqui, se Deus permitir, cada dia, né? Contando um pedaço dessa história, contando um pedaço do meu testemunho, compartilhando o que Deus tem feito na minha vida, porque eu entendo que não é para ficar para mim. O mar morto, ele é morto porque ele não distribui água. Ele só recebe, só recebe, só recebe. Então a gente tem que ter vida e tem que derramar dessa vida que é Jesus. Jesus é a vida. Está escrito: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, compartilha, dá um like. E até o próximo momento do Aconteceu Comigo. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue renovando sobre você, sobre a sua casa, a misericórdia dele. Está escrito, ela se renova sobre nós a cada manhã.
e é essa misericórdia a causa de não sermos consumidos. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.